Amém. Glória a Deus, gente. Aleluia. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Nós estamos continuando a nossa série do mês. Quantos estão sendo abençoados por essa série, irmão? Meu Deus, só 3 só. Deixa eu perguntar de novo. Quantos estão sendo abençoados por essa série? Amém? Pastor, perdi. Você não perdeu, não. Você pode ter perdido ao vivo, né? Mas deixa eu falar para você. É baseado nesse livro, tá? Enraizado, é o mesmo título da nossa série. Quero te encorajar a comprar esse livro, porque aqui é só só uma porção, só uma pitada. Sabe aquela pitada que o chefe dá aqui, ó? Só aquela pitada, tá bom? Então, o primeiro episódio está lá que nós falamos sobre processo. O segundo episódio, a gente teve um pequeno problema na edição, mas segundo o Liminha falou aqui no meu ouvido, no ponto, está renderizando hoje, deve ir para o nosso YouTube no máximo amanhã. Amém, gente? Então, é só você entrar lá no nosso... Pastor, não sei onde que é o YouTube. Todo mundo tem esse aplicativo, né? Então, você vai no YouTube, você vai escrever lá, Bereana, tá? São Bernardo. São Bernardo. Você vai encontrar o nosso canal lá, tem quase mais ou menos 500 inscritos. Lá você vai encontrar as outras pregações, o primeiro episódio dessa série e o segundo que deve sair ainda essa semana agora, até amanhã, tá bom? E hoje nós estamos indo para o terceiro episódio, amém? Terceiro episódio, nós vamos nos propor, ó glória, bota o YouTube Premium aí, falta. A gente propõe, nós estamos propondo fazer uma série a cada 2 meses, tá bom, gente? Mês que vem, deixa eu falar uma coisa para você, ó, eu vou contar um negócio para você, mas eu quero ver vocês vibrando, hein? Amém? Mês que vem, que mês que é o mês que vem? Quem sabe aí? Julho. Meu Deus, quem foi que deu spoiler aí? Quem foi que... Brincadeira. Mês que vem é o nosso aniversário de 2 anos, gente. Aleluia, amém? Vocês estão felizes por isso? Eu estou muito feliz. Parece que foi ontem que o negócio aconteceu. Então, mês que vem, nós já estamos nos movimentando nos bastidores aí, montamos os grupos. Essa semana, eu coloquei no grupo da igreja quem gostaria de servir, tá? Porque nós temos o nosso time de voluntários, para quem já passou pelo processo do voluntariado, mas, pastor, não sou voluntário, mas eu gostaria de servir em alguma área. Então, você que faz parte da nossa igreja, você pode servir, tá? A gente mandou lá, nós já montamos os grupos, mas se você não entrou, pode ser que você tenha voltado depois que a gente tenha feito o grupo, né? Nós mandamos lá hoje para você mandar no direct, o meu ou da Jaque, para você fazer parte aí desse grupo para servir, tá bom? E, gente, nós vamos precisar de gente, viu? Porque esse negócio aqui, ó, vai estar 3 vezes mais do que está aqui, ó. Amém, gente? Então, sabadão vai ser 15 e 16, estará conosco os nossos 2 pastores, o pastor presidente, fundador, e o filho dele, que é o pastor Ricardo, estará aqui conosco. Aleluia. Bota um fundo legal aí, bota um pouquinho mais... Aí. Então, gente... Quero ver vocês vibrando, 2 anos. Meu, parece que foi ontem que a gente estava fazendo culto atrás dessa porta aqui, né? Aliás, antes, que a gente... Pandemia, a gente começou fazendo em casa, no lar. Pegamos algumas igrejas emprestadas, lembra? Que a gente fazia live lá em Diadema. E demos o start aqui com 8 pessoas. E hoje já estamos chegando a 100 pessoas. Amém? Deus é bom, né, não? A gente nem acredita, cara. Nem acredito. Deus é bom. Então, só para você já ficar empolgado aí, vai precisar de gente para tudo, gente, para tudo. Pastor, eu sei, eu sei varrer o chão, tem lugar, tem espaço para todo mundo. Então, ó, nós começamos a nossa série falando, a ideia do enraizado é falar que Deus, mostrar para nós que Deus ele precisa criar raízes em nós, para que nós possamos frutificar. João capítulo 15 diz que todo cristão foi feito para a frutificação, ok? Quem não frutifica é quem não está na videira. Jesus disse, olha, é impossível alguém que está em mim não frutificar, é impossível. Então se hoje eu não estou frutificando é porque eu não estou em Cristo. E assim como estar numa garagem não te faz um carro, estar dentro da igreja não te faz um cristão, amém? Nós falamos semana passada que o que vai transformar a sua vida não é esse culto de domingo, mas é o quanto você prioriza o seu relacionamento com Deus dia após dia. Isso que vai gerar transformação em você e no seu coração. Então nós falamos no primeiro domingo sobre
o processo, o tempo que todos nós precisamos passar para que Deus nos amadureça. Semana passada nós falamos sobre a segunda raiz, que é a raiz da intimidade. Semana passada foi bênção, hein? Foi ou não foi? Glória a Deus. Eu amo pregar sobre intimidade. E hoje nós vamos falar sobre a terceira raiz que Deus cria em nós. Amém? Você quer saber qual raiz que é essa? É a raiz do serviço. A raiz do serviço. Amém? Que tem muito a ver com a nossa visão, com a visão da nossa igreja. Eu quero ler o texto bíblico com vocês, João, capítulo 13. João, capítulo 13. Quero ler um texto bíblico com vocês. João, capítulo 13, a partir do versículo 5. João 13, 5. Diz assim o texto bíblico: depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: você nunca lavará os meus pés. Meu Deus, Pedro batendo boca com Jesus. Maravilhoso isso aqui. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Dá um banho logo, né? Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, porque todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem... Por que ele disse isso? O texto explica: pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, olha que interessante, agora Jesus pôs a prova: vocês entendem o que fiz a vocês? Basicamente Jesus está perguntando assim: vocês entenderam o porquê eu fiz isso? Ele fez essa pergunta. Vocês me chamam mestre e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E aqui eu amo essa parte, versículo 17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Aleluia. No versículo 17, Jesus promete uma coisa que o nosso mundo busca, que é a felicidade. Se eu perguntar aqui para vocês, quem quer ser feliz? Todo mundo, né? Eu quero ser feliz, sim ou não? Jesus, ele promete uma coisa, ele faz uma cena, né? Ele mostra para os discípulos aquilo que ele fez, que ele tinha acabado de fazer, e ele finaliza dizendo assim: olha, se vocês fizerem isso, vocês vão ser felizes. Então, se existe uma coisa que esse nosso mundo, a nossa época, o espírito da nossa época fala, é que, e promete, é a sua felicidade. Sim ou não, gente? Então assim, você pode ser feliz, você precisa ser feliz, né? Só que o conceito de felicidade que esse mundo traz para nós, ele não é um conceito bíblico. Por quê? Porque olha que interessante, Jesus prometeu felicidade para aquele que serve, e não para aquele que é servido. Qual que é o natural da nossa mente? Quando, sei lá, fala um nome de um restaurante caro aí, gente. Eu não sei o nome porque eu não costumo, então. Paris 6? Tem algum mais caro que Paris 6? Quem? Fazano. Tem algum mais caro que Fazano? Não, Habib's aí também. Fala, amor, vamos jantar no restaurante árabe. Eu levo ela no Habib's. Meu Deus.
Imagina que você vai num fazano, não sei, foi o último que falaram, não sei se é caro. Espero um dia poder passar lá. Mas você vai no fazano, e aí você chega lá, ninguém te atende, sei lá, você fica lá parado, que geralmente como funciona? Você tem alguém ali, né, preparado com centro, opa, tá tudo bem e tal, eu vou te levar aqui numa mesa, né, se for no Outback, como que é que o Outback faz? Quem vai no Outback aí? Você tem um atendente exclusivamente para você, né, olá, meu nome é Joederson, eu estou aqui para te atender, né, estou aqui para te servir qualquer coisa, é igual o atendente de loja, ó, meu nome é tal, que ele quer comissão, obviamente. Eu estou aqui para te servir. Se você paga caro num restaurante e você é mal servido, você vai ficar feliz por isso? Não, porque a gente fica feliz naturalmente quando nós somos bem servidos. E esse é o natural da nossa vida. E sem querer, inconsciente ou conscientemente, nós passamos a viver a nossa vida nesse estilo, do tipo assim, se eu sou servido, eu estou feliz. Se eu não sou servido, bad. Então assim, aí a gente vem para a igreja, vamos né, contextualizar aqui. A gente vai para a igreja, a gente fala assim, eu não gostei do louvor. Por quê? Porque a gente entra aqui achando que o louvor é para mim. Não, não é? Mas o louvor é para quem, gente? Nossa, a pregação, não gostei, esse menino aí, não. Né? Porque a gente entra... A gente carrega o nosso pensamento consumista para todas as áreas da nossa vida. Então, não, pastor, eu vou me casar porque eu preciso ser feliz. Não é assim? Quem já ouviu isso aqui? Ih, irmão, meu Deus. Se você for casar pensando em ser feliz, você precisa casar para fazer o outro feliz. Esse é o pensamento. Vocês estão aqui comigo, gente? Então, toda vez que eu levo o meu pensamento a um estado em que eu preciso ser servido para encontrar a felicidade, não é um pensamento bíblico. Irmão, gente, deixa eu falar uma coisa para você, não é fácil ser crente não. Quem falou para vocês, alguém assim, quando você se converteu, falou assim, vem que vai ser maravilhoso. Irmão, se alguém falou isso para você, Jesus, tem um texto bíblico que se chama assim, o custo do discipulado. Jesus basicamente ensinou assim, se você quer ser meu discípulo, faz conta. Se você está disposto a realmente, porque ele diz assim, junto no pacote, vai vir perseguição. No pacote você vai ter que deixar o seu ego, no pacote você vai ter que pedir perdão, no pacote você vai ter que virar outra face, no pacote você vai ter que andar mais uma milha. Vocês estão aqui comigo, gente? Ou seja, quando você vem para o meu reino, as coisas no meu reino funcionam de uma maneira diferente. E eu olho para a conclusão desse texto, eu já vou entrar nele aqui para a gente aprender algumas coisas, é que Jesus, ele já começa assim, gente, deixa eu te colocar na cena. Ele está aqui, basicamente, um pouco antes de ser traído. Jesus estava muito próximo da sua morte, foi o último jantar que ele teve com seus discípulos. Ele entra naquela casa que ele mandou separar, aquela casa maravilhosa, linda. Ele falou, não, agora a última coisa que eu quero fazer é comer com os meus discípulos, porque eu sei que depois daqui eu vou ser traído e vocês conhecem o resto da história. Então, olha que interessante, Jesus entra e a cultura da época nos informa, quando você estuda a cultura da época, que a bacia ela ficava logo ao lado da porta, porque era a primeira coisa que se fazia. Por quê, pastor? Porque a gente está falando de um deserto, Oriente Médio, ok? Que o pessoal andava com sandália. Eles não chegaram lá de Uber e ar-condicionado, irmão. E tomando banho, né? Tinha tomado banho antes com desodorante. Não! Quando você andava 2 dias, 3 dias no deserto, você chegava lá, né? Naquele estado deplorável de metrô da Sé às 18 horas. Sabe? Daí para pior. Estou falando de deserto. Por isso que era muito comum na época, quando você entrava, você lavava os pés, vinha alguém com um perfume e ungia a sua cabeça, sabe um perfuminho? Eu acho que foi dali que os franceses pegaram, não sei, né? Tomava banho para passar perfume, entendeu? Meu Deus, badumts, faltou a bateria aqui, badumts. Era costume, você chegava, você lavava os pés. Então, porém, na verdade, quem fazia isso era o escravo. Então, quando o dono chegava, a primeira coisa que acontecia era ele ser servido. Então, quando ele entrava na casa, o senhor, o escravo, o servo dele,
Ele já entrava aqui, irmão, ó, entrou na casa, tô falando Oriente Médio, 2000 anos atrás, como que era a cultura, entrou na casa, você tira a sandália, o servo já está do lado, ele pega a água e ele começa a lavar os seus, por quê? Poeira, areia, é isso, tá? Só que olha que interessante, o texto diz que eles entraram e eles sentaram-se à mesa, e de repente Jesus se levanta e ele tira, porque eles usavam duas roupas, tá? Eles usavam a túnica normal e eles tinham uma roupa por baixo. Jesus, ele tira aquela primeira roupa, ele amarra na cintura, ele cinge os lombos. Quem já viu essa expressão, cingir os lombos? É basicamente você amarrar aqui, então, né? Subiu, cingiu aqui, então ele ficou com as pernas assim, daqui para baixo para fora. E ele não estava nu não, tá bom, gente? Ele estava com a roupa de baixo. E aí os discípulos começam a olhar e Jesus, ele começa a pegar e lavar os pés dele. Vamos lá. Quem tinha que fazer aquilo? Segundo a cultura. Tá. Não tinha nenhum escravo ali, sim ou não? Não tinha. Algum dos discípulos tinha que... Ó, porque eu acho engraçado, né? Porque Pedro falou, não, mestre, o Senhor me lavar? Mas ele também não levantou para lavar o pé de ninguém. Vocês estão aqui comigo? Quem já conheceu aquela pessoa que ela não gosta de... Né, que ninguém faça nada com ela, mas também não faz nada com ninguém? Nunca tá bom. Pedro era assim. Não, Senhor, não. Mas ele também não levantou. Então Jesus levanta e ele começa a lavar os pés. Meu Deus. E o texto diz que ele lava os pés de todas essas pessoas. E aí ele faz uma pergunta, depois que ele termina de lavar, eu não quero empreender muito aqui, mas... Ele diz assim, vocês entenderam por que eu fiz isso? Ele estava querendo dar uma última lição. Ali, irmão, esse texto de João capítulo 13, tem outros textos, é a última lição que Jesus queria dar aos discípulos. Porque depois dali ele ia morrer. Então a última coisa que você vivencia, geralmente tem um impacto muito grande. Por exemplo, eu perdi meu pai em 2015, há 8 anos. Eu lembro até hoje, muito vivo na minha mente, qual foram as últimas palavras que eu tive com meu pai. Que meu pai acordou às 6 da manhã, eu acordei junto com ele, que estava indo trabalhar. Eu conversei com ele, quando eu cheguei às 8 no trabalho, ele já tinha falecido, ele teve um ataque cardíaco. Então foi um impacto tão grande, que até hoje na minha mente, a última coisa que eu fiz com meu pai, e até as semanas que antecederam, que ele me ensinou, olha só, ele me ensinou a trocar o óleo do carro. Eu era bem Nutella, eu tinha acabado de tirar a carta, para mim era só ligar o carro e andar. Ele falou, não filho, você tem que trocar o óleo, você tem que olhar se a água não está baixando, e era um carro, por exemplo, esse meu carro que eu estou aqui não é tão novo, mas não baixa a água tão rápido. Deve fazer uns 5 meses que eu não olho a água desse carro. Jesus, abençoa. Mas, na época eu tinha um Fiestinha 98, irmão. 2 voltas que você dá, a água daqui vem para cá, ó. Era uma vez por dia você tinha que olhar a água. É assim mesmo, a gente começa assim, né? E meu falou, filho, você tem que olhar assim, tal, tal. Então é muito vivo na minha mente o que eu vivi com meu pai nas últimas semanas antes dele morrer. E Jesus sabia disso. Ele sabia que depois dali ele ia morrer e a lição que ele passasse para os discípulos ia ficar muito vivo na mente deles. E Jesus queria que aquilo ficasse vivo no coração deles. E o que Jesus queria ensinar para eles, gente? Que o maior é aquele que serve. Jesus queria ensinar para eles que no reino de Deus existe um poder quando eu sirvo. Jesus queria ensinar para eles que eles não tinham que apenas ver o que Deus estava fazendo, mas eles tinham que participar daquilo que Deus estava fazendo. Porque, irmão, eu creio do meu coração que nós não fomos chamados para ficar assistindo o que Deus está fazendo, mas nós fomos chamados para participar de tudo o que Ele está realizando. Eu quero fazer uma pergunta, só para reflexão, tá bom? Não precisa responder, que é aquela pergunta que geralmente a gente fica constrangido. Se o reino de Deus dependesse do seu serviço, para crescer ou para, como é que eu coloquei aqui? Para regredir. Ele estaria crescendo ou regredindo? Não responda, ok? Fica no seu... Se essa igreja local aqui dependesse daquilo que você faz para crescer ou para fechar a porta, a gente teria fechado as portas ou a gente estaria crescendo? Já parou para se perguntar isso? Pastor, então você está, né, tá jogando na minha cara? Não. Eu não quero colocar um peso sobre você. Na verdade, eu quero que você entenda o quão importante você é para o plano de Deus e para o que Ele está fazendo na terra. Eu quero mostrar para você que, a partir de hoje, eu não sei, irmão, se você vai dar muito glória nessa mensagem não, tá bom? E eu já estou preparado psicologicamente, tá tranquilo. Eu sei que semana passada foi, né? Meu Deus. Mas hoje, talvez sim, talvez não. Nem que seja um aleluia, mas você dá um aleluia aí.
Hoje, o propósito dessa minha mensagem é fazer com que você saia da sua zona de conforto e comece a viver na sua zona de propósito. Amém, gente? Vocês estão aqui comigo? Aleluia. Então, Jesus nos ensina e Ele nos faz responder 3 perguntas que eu quero conversar com vocês aqui hoje e pregar para vocês aqui hoje. A primeira pergunta que Jesus faz é o seguinte: por que servimos? Por que servimos? Essa é a primeira pergunta. E olha que interessante, se você está com a Bíblia aberta ou se você com o seu celular ligado, mas coloca aqui pra gente o versículo, deixa eu ver aqui, sim, versículo 13, pode colocar pra gente o versículo 13. No versículo 12, Jesus diz, vocês entendem o porquê, vocês entendem o que eu fiz a vocês? E olha que interessante, eu quero só fazer uma pergunta para vocês, ó. Prestem bem atenção, pode olhar aqui, acho que é melhor, né? Quando terminou de lavar, pode colocar o 13. Aqui, ó. Vocês me chamam o que, gente? Mestre e com razão, pois eu o... Coloca o próximo versículo, a gente vai ler só a parte A. Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés. Vamos lá. Qual que é a diferença do versículo anterior para esse? Tem uma diferença sutil. Bota o versículo 13. Vou ler só mais uma vez. Vocês me chamam mestre e com razão, pois eu o... Próximo. Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés. Quem aqui notou a diferença do 13 para o 14? Vocês entenderam, gente? Alguém que está na gravação não entendeu nada, né? Porque só sabe que está no microfone. Jesus inverteu. Ele começou dizendo assim, olha, vocês me chamam de quê? Mestre e... A palavra mestre ali é rabi, aquele que ensina. Ele diz, é bem, porque eu sou. Mas eu sendo Senhor e... Os discípulos colocaram aquilo que Jesus fazia primeiro do que ele era. E aí Jesus, ele só traz ele fala, deixa eu só inverter uma coisa aqui. Estou conseguindo entender aí já? Pega aí, varão. Se eu fosse pregador pentecostal, você não entendeu, eu vou repetir. Vocês me chamam Mestre e Senhor. Eu sou Mestre e Senhor, mas eu sendo Senhor e Mestre, é diferente. Os discípulos enxergavam aquilo que Jesus fazia primeiro do que o que ele era. E quando Jesus quis ensinar sobre lavar os pés, sobre servir, ele falou assim, eu sou Senhor e Mestre. Por quê? Porque servir faz parte de quem eu sou, e não do que eu faço. Meu Deus, irmão. Jesus estava nos ensinando que servir fazia parte da sua natureza. Pastor, por que eu sirvo? Porque servir é a natureza de Jesus. E aquele que está em Jesus precisa ser a sua natureza, servir. Meu Deus, cara. Eu sou o Senhor e Mestre, e eu sirvo porque esse é quem eu sou. João capítulo 3, versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo, que fez o que, gente? Que entregou, que deu. Porque quem ama, entrega. Quem ama, serve. Nós servimos porque servir faz parte da natureza de Deus. E a natureza de Deus, o padrão de Deus, é diferente do padrão desse mundo. Foi o que eu disse para vocês, o padrão desse mundo é o seguinte, você ter tudo para si. O padrão desse mundo nos mostra que é tudo sobre mim, mas o padrão de Deus é se esvazie e sirva. E ele disse, se você fizer isso, você vai ser feliz. Ah, meu irmão, é poderoso isso aqui. Eu tenho aprendido que é impossível nós servirmos se não for através da natureza de Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que todas as coisas se fizeram novas. Em Cristo nós temos uma nova natureza. E eu sempre digo que quanto mais eu sirvo, mais eu volto ao meu estado original. Por que servimos? Porque servir é fruto do reflexo de Jesus na minha vida. Observe o que Jesus disse, se alguém, João 15:5, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá o que, gente? Muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
Servir, irmão, tem que ser algo natural para cada um de nós. Eu não preciso forçar isso. Se eu estou em Jesus e Jesus está em mim, eu vou frutificar servindo. Porque ele diz assim, olha, se você estiver em mim, você vai dar fruto. E a árvore não come do seu fruto. A árvore, ela existe para alimentar o outro. Pastor, o que é fruto? Eu falei essa frase no primeiro episódio. Dar fruto não é fazer uma atividade religiosa. Dar fruto não é vir num culto de domingo. Frutificar, não é orar. Frutificar não é ler a Bíblia, irmão. Pastor, então quer dizer que não tem que fazer? Claro que não, você tem que fazer isso. Pastor, o que é frutificar? Frutificar é quando alguém experimenta de você e sente o gosto de Jesus. Dar fruto é quando você passa pela vida de alguém e o rastro que você deixa não é um rastro de morte, é um rastro de vida. Dar fruto é quando você passa pela vida de alguém e você não deixa ela para baixo. Dar fruto é quando você aponta o pecado, mas dá a graça junto. Frutificar para o Senhor é quando alguém experimenta de você e ela sente o gosto de Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para nós hoje. Quando alguém experimenta da minha vida, qual o gosto que ela tem? A resposta que a gente der diz muito sobre aonde nós estamos. Pastor, por que eu sirvo? Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não, esse texto para mim toda vez que eu leio ele, eu falo, meu Deus. Nós servimos porque a fé sem obras, ela é o que, gente? Olha o que o Tiago falou. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se. Meu Deus, quantos de nós já demos uma resposta dessa? Estou com fome, Deus abençoe. Sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Olha esse texto. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Como é que eu posso apresentar a minha fé se eu não tiver obras, irmão? Se eu pedir para você, me mostra a sua mão, levanta a sua mão aqui, mostra a mão. Você mostrou sua mão, agora me mostra a sua fé. A sua fé, ela só se torna tangível quando você serve. A sua fé, irmão, sabe qual é o melhor? Jesus te ama servindo alguém. Um eu te amo não é só de palavras. A melhor maneira de você dizer eu te amo para alguém é servir essa pessoa em atitude. Pastor, por que nós servimos? Porque nós não amamos apenas de palavras, mas em atitudes. Olha o que diz 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em... Meu Deus, cara. Se eu digo, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Jesus disse, vocês serão meus discípulos se vocês me obedecerem. Hoje em dia está uma moda, todo mundo é filho de Deus, é ou não é? Nossa, pastor, você é muito fundamentalista. Não, irmão, é a Bíblia. Se vocês são os meus filhos, os meus discípulos, vocês precisam me obedecer. Agora eu quero te fazer uma pergunta, como que eu sirvo a Deus? Já se fez essa pergunta? Você atrela servir a Deus a vir num culto de domingo, sim ou não? Faz parte? Faz. Mas eu tenho aprendido que servir a Deus é servir pessoas. Porque naquele grande dia, tem um texto que Jesus falou assim, olha só, imagina lá no céu, Jesus virando para nós falando assim, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu tive nu, você me deu de vestir. E quando eu tive preso, você foi me visitar. Os discípulos perguntaram, mas Jesus, a gente nem viveu com você, cara. Quando que a gente fez isso? Ele disse, quando você faz a um desses pequeninos, você está fazendo a mim. Irmão, nós servimos porque servir é a natureza de quem está em Jesus. Quem está enraizado em Cristo.
É impossível não servir. Eu sirvo a Deus quando eu cumpro o meu propósito aqui na terra. E eu só cumpro o meu propósito quando eu sirvo pessoas. Irmão, sabe como é que Deus te abençoa? Usando pessoas. Os momentos da minha vida de maior provisão, Deus usou pessoas. A gente atrela a Deus porque a gente sabe que Deus moveu. Mas o agente transformador foram pessoas. Então Jesus vira para os discípulos e diz assim: gente, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Vocês me chamam de mestre e senhor, mas eu sou o Senhor e mestre. Eu lavei os pés de vocês porque servir é a minha natureza. Paulo, no livro de Filipenses, ele diz assim: porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo, ele esvaziou-se e tomou a forma humana. Algumas traduções dizem assim: ele não entendeu que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Eu não sei se você está entendendo, mas a figura de um rei, a figura de um Deus, naturalmente é de um Deus acima de todo mundo. Mas pastor, você está dizendo que Deus não está acima? Tá, irmão, está acima de todo mundo. Mas Jesus veio nos mostrar como nós devemos viver nessa terra. É interessante que quando Jesus ele entra em Jerusalém, todo rei ele entrava dentro de uma cidade a cavalo, porque entrar a cavalo era um sinal de poder e de autoridade. Só que quando Jesus foi entrar em Jerusalém, que foi a cidade onde ele ia cumprir o propósito dele, ele faz, traz um jumentinho. Meu Deus, cara. Eu não sei você, mas se você perguntar para uma criança de 5, 6 anos o que é um super-herói para ela, ela vai... Não sei como é que tá hoje, né? Mas pelo menos quando eu era mais novo, era o Super-Homem, era o He-Man, né? He-Man, Goku. Quando eu cresci mais um pouquinho, era o Naruto. Quem é mais velho aí é o Seiya, do Cavaleiro do Zodíaco. Jaspion, meu Deus. Tô indo muito longe? Tem mais antes do Jaspion aí? Não sei. Você não quer falar para não denunciar a idade, né? Eu sei. Tá tudo bem. Porque é a figura de alguém que vence tudo por meio da força. Jesus, quando entra na cidade onde ele cumpriu o propósito dele, ele falou assim: não vou entrar com cavalo porque o meu reino não é sobre força, o meu reino não é igual deste mundo. Eu vou entrar com um jumentinho. Um jumento, irmão, ele era um tipo de transporte comum até. Você levava carga, normal. E quando ele entra, o texto diz que as pessoas clamavam Hosana. Não é Rosana, é Hosana com H. Eu lembro quando eu era mais novinho, eu cresci na igreja católica, eu falava: pai, quem é Rosana? Que essas pessoas cantam. Quem já fez essa pergunta de Hosana? Quem é Rosana? O que a Rosana está fazendo no culto? Rosana. Mas Hosana era um grito, olha só, era um grito que as pessoas faziam quando um rei entrava numa cidade. Essa cidade tinha sido tomada, por exemplo, pelo Império Romano, vamos dar um exemplo. E entrava um rei, alguém que ia livrar eles gritavam Hosana, que Hosana quer dizer salva-nos. Salva-nos agora. Só que esse mesmo grupo que gritou Hosana, salva-nos, que queriam... Meu irmão, você não está entendendo, eles queriam levantar Jesus como um rei. Você já leu esse texto? Quem já leu esse texto? Que as pessoas começaram a levantar Jesus. Não, imagina, levantando Jesus aqui, ó. O nosso rei chegou. Porque eles enxergavam em Jesus uma figura do imperador da época, como se fosse um rei que ia livrar
todo mundo do Império Romano. Mas aí Jesus falou assim, não, meu reino não é assim. Mas você não vai nos livrar? Vou, mas eu vou vencer algo muito maior. Pastor, o quê? A morte. E para eu vencer a morte eu preciso morrer. Enquanto esse mundo clama para você viva, faça o que te faz feliz. O importante é você estar vivo. O reino de Deus diz morra, porque se você morrer a vida de Deus flui através de você. O reino de Deus é diferente. Nesse reino você é feliz quando você é servido. No reino de Deus você é feliz quando você serve. Existe eu estava vendo um podcast. Existe uma substância, olha só, olha o que a ciência diz. Uma substância chamada serotonina. A gente tem, né? Serotonina. A gente aqui nessa igreja tem muita gente com TDAH, tá bom, gente? Por isso que é o grupo TDAH aqui. A serotonina, ela é um hormônio que é o hormônio do amor. E esse hormônio do amor, ele é ativado no nosso cérebro em algumas situações. Por exemplo, quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Pai não, só mãe, porque o exemplo que eu vou dar para mãe, né? Sabe quando você teve o seu filho ou sua filha, e você viu o seu filho ou sua filha pela primeira vez? Quem lembra dessa sensação? Se você é pai ou mãe, né? Você vai lembrar. Como que foi aquela sensação, quando você viu assim, você fala, meu Deus. Por exemplo, minha mãe pensou que eu tinha sido trocado. Porque eu nasci num hospital que hoje nem existe mais. Tão ruim que não existe mais o hospital hoje. Eu nasci enrugado, com escama e com olho azul. Ninguém da minha família tinha olho azul, eu nasci com olho azul. Minha mãe falou assim, esse aqui é meu filho mesmo? Mas tirando o caso da minha mãe, quando você olhou para o seu filho, não deu você fala, meu Deus, no seu cérebro, cientificamente, no seu cérebro ativou a serotonina, que é o hormônio do amor. E olha que interessante, eu estava vendo esse podcast e esse cara falou o seguinte, a ciência já comprovou que quando teve um teste social sabe drive-thru, quando você está na fila? Um rapaz, ele pegou o drive-thru e ele falou assim, olha, eu quero pagar o meu e o de trás. Aí o cara falou, certeza que quer? Aí quando o de trás foi chegar lá para pagar, aí ele falou assim, já está pago. Aí deu um negócio e falou assim, meu Deus, como assim? Aquela pessoa, ela ficou tão alegre que ativou a serotonina no cérebro dela. Olha que interessante. A ciência diz que quando você faz um ato de serviço, sem esperar nada em troca, não somente a pessoa recebe a serotonina, mas você também recebe. Olha que coisa doida. Quantos aqui já tiveram alguma sensação, irmão, vamos lá, nem que seja para cumprir tabela, de você ajudar alguém, do tipo assim, ó, tá passando fome, você vai lá e faz uma despesa, sei lá, você, não, deixa que eu pago, sabe, deixa que eu pago. Quando você faz quando você faz um ato de serviço e você não espera nada em troca, como é que você fica? Você não fica feliz? Você não fica alegre? A ciência diz que é a serotonina. Jesus ensinou isso há 2000 anos atrás. Ele falou assim, ó, se vocês fizerem isso, vocês serão felizes. Quando você faz um ato de serviço sem querer nada em troca, vai acontecer algo em você que vai ser inexplicável. Pastor, é impossível explicar o que é servir para quem não serve. Mas quem serve, sabe. Vocês estão aqui comigo, gente? Então Jesus ensina por que nós servimos. Aí depois, a segunda pergunta, eu já estou caminhando para o final. Eu gastei mais tempo aqui, mas as próximas é bem tranquilo. A segunda pergunta que Jesus queria ensinar é como eu sirvo. Então até aqui eu entendi por que eu sirvo. Eu sirvo porque servir é a natureza de Jesus, amém, gente? Nós servimos porque nós não amamos somente de boca, mas de verdade e atitude. Nós servimos porque a fé sem obras é? Agora, como eu sirvo? Então aqui não se trata apenas de uma atitude das nossas mãos, mas de uma atitude que flui do nosso coração. Então, Jesus estava querendo nos ensinar que o combustível do servir não pode ser o reconhecimento. Porque, irmão, quando Jesus fez aquilo com os discípulos e lavou os pés dele, Jesus não estava querendo ser reconhecido por eles.
Eu não sei se já existia aquela canção que você cantou aqui. Não cantou aqui, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Não tinha essa canção na época. Jesus estava ensinando aos discípulos que a motivação do servir precisa ser o amor. A nossa maior motivação é o amor. Mas pastor, quando a motivação do meu servir não é o amor, eu troco o amor por bajulação, por reconhecimento. Vocês estão aqui comigo, gente? Eu troco o servir, porque irmão, deixa eu falar um negócio para você. Se você serve esperando que o seu líder ou o seu pastor passe a mão na sua cabeça, te dá um beijo, te coloca uma estrelinha e faz um quadro aqui, voluntário do mês. Meu Deus, voluntário do mês é demais, né? Puxado. Se você serve pensando nisso, você não está servindo a Deus, você está servindo ao seu pastor e ao seu líder. Se você serve esperando, mas pastor, então quer dizer que ninguém pode me reconhecer, pastor? Irmão, a gente reconhece, né? De vez em quando a gente, irmão, Deus abençoe. Por exemplo, ontem eu estava tão anestesiado do culto que eu nem mandei uma mensagem para o Alex, parabéns pelo trabalho, nem mandei. Mas você ficou triste? Se não estiver triste, eu já te... Parabéns, Alex, parabéns. Depois dessa palavra, né? Mas acontece. Mas deixa eu falar uma coisa. Alguém que entendeu que o combustível do amor, do serviço é o amor, ele faz sem esperar um reconhecimento. Por quê? Porque, irmão, a Bíblia diz que as nossas obras ecoam na eternidade. Jesus nos ensinou assim, ó, que ninguém que largou tudo por amor de mim e do meu reino, ainda nessa vida colherá 100 vezes mais. Não é eu, não é teologia da prosperidade, não. É a Bíblia. Jesus está falando para nós assim, olha, aquele que se doa, aquele que serve, ainda nessa vida receberá recompensa. A Bíblia diz, irmão, que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pastor, o que é galardoador? Meu Deus, aqui eu estou usando a de 1980. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nenhuma obra de suas mãos está sendo vão. Deus está vendo. Essa aqui é de frase de caminhão. Deus está vendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está vendo. Então, quando Jesus diz assim, olha, eu fiz isso aqui porque eu sou Senhor e Mestre, é porque é minha natureza. Mas eu não estou fazendo isso porque eu quero um reconhecimento de vocês. Na verdade, eu nem preciso, porque eu sou o Mestre de vocês. Eu sou o Senhor de vocês. Mas sabe por que eu estou fazendo isso? Porque o amor me conduziu a fazer isso. Sabe por que Jesus, que era Deus, desceu do céu e morreu por mim e por você? É porque Ele te ama. Imagine se o combustível de Deus fosse as nossas obras. Ou sei lá, ou você mereceu ou eu merecer. Imagine ele falou assim, ó, imagine Jesus, só vou morrer porque merece. O inferno ia estar cheio, irmão. Né? Só ia estar Jesus, Deus, Espírito Santo e os anjos. Sim ou não? Mas graças a Deus que o combustível de Jesus não é o nosso merecimento. O combustível de Jesus foi o amor. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho por nós. Então Ele diz, olha, vocês precisam amar. E Paulo, de maneira muito poética, eu termino esse ponto falando sobre isso. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Olha só, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me vale. Então, irmão, meu Deus, até gaguejei agora. Paulo está falando assim, gente, vocês precisam servir sim, mas se o servir de vocês não for motivado pelo amor, porque acima do que a gente faz, acima do que a gente faz, é porque nós fazemos.
E nós precisamos servir movidos pelo amor. E aqui eu finalizo o último ponto, porque Jesus nos ensina que a terceira pergunta, a quem eu sirvo? Agora eu vou encerrar assim. Jesus lavou o pé de 12 homens. Ele lavou o pé de João, por exemplo. Irmão, todo mundo queria ter um amigo igual João. Por quê? Porque, irmão, Jesus na cruz, ele falou assim: João, cuida da minha mãe. Irmão, vamos lá. Pergunta sincera: quem aqui tem um amigo que você poderia falar assim: você pode cuidar da minha mãe? Você tem algum amigo assim? Que você fala: não, eu entrego a vida da minha mãe na sua mão. João era esse cara. Imagine que você tenha esse amigo. Pastor, não tenho, minha rede de amigos está só misericórdia. Mas vamos supor que você tem um João na sua vida. Você lavaria o pé dele? Hã? Você lavaria o pé dele? Sim ou não? Sim. Poxa, meu amigo. Só que ele também lavou o pé de Pedro. Quem que tem aquele amigo que retruca? Porque, irmão, nesse jantar aqui, ele roubou a cena. Primeiro ele: não, Jesus, você não vai lavar meu pé. Aí Jesus: Pedro, você não entende agora. Não, mas o meu não. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Jesus: tá bom, então me mergulha nessa bacia logo. Nesse mesmo jantar ele falou assim: Jesus, eu estou contigo até a morte. Aí Jesus falou assim: calma, antes que o galo, né? Você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar, irmão. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Mas era Pedro, ele gostava de Pedro. E sabe o que ele fez? Ele lavou o pé de Pedro. Só que nessa mesma mesa tinha um cara chamado Judas. Tem uma figurinha que rola no grupo da BL que é assim: amigo é tudo na vida, assinado Judas. É boa essa figurinha, se você quiser eu te mando depois, você me manda mensagem. Mas quando... fiz você dar risada porque eu quero falar algo pro seu coração agora. Quando eu olho para essa mesa e para esse último ato de Jesus, eu vejo Jesus lavando o pé do homem que iria o trair. Eu quero responder essa pergunta para você: pastor, a quem eu sirvo? A todos e sem distinção. Pastor, por quê? Porque o servir não é sobre quem é servido, é sobre quem serve. Se Jesus fosse servir, levando em conta aquele que seria servido, talvez ele não serviria a Judas. Mas sabe por que ele lavou o pé de Judas? Porque o servir não é sobre quem é servido, é sobre quem serve. E quando eu estava terminando esse ponto, me veio algo no meu coração, eu queria compartilhar com vocês. A gente ora muito e busca muito saber: Deus, o que o Senhor tem para minha vida, sim ou não? Consegui já orar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Nós oramos perguntando a Deus o que eu devo fazer, mas a nossa oração deveria ser: a quem eu devo servir? E quando eu estava lendo esse texto, eu fiz uma pergunta para o meu coração, e eu perguntei: qual foi a última vez que eu orei a Deus? E perguntei: Senhor, quem o Senhor quer que eu sirva? Qual é a pessoa que o Senhor quer que eu alcance? Porque, irmão, quando nós fazemos essa oração de coração aberto, você vai começar a perceber que a sua vida está cercada de pessoas que Deus quer que você sirva. No seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua casa. E eu posso abrir meu coração para vocês? Eu tô cansado de um evangelho que só pensa em mim. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim: Henrique, você é tão novo, cara. Quando você
saiu do trabalho para poder ser pastor de uma igreja com 26 anos. Você estava no auge da sua carreira profissional. Amigo meu, se você disse para mim que você tinha recebido 3 aumentos de salários em menos de um ano, você estava viajando pela empresa. Ele fez a pergunta, cara, você é tão novo, por que você fez isso? Por que você parou de estudar? Você é novo. Eu virei para ele e falei assim, cara, porque eu entendi que o evangelho não é sobre mim. E se for preciso eu perder a minha vida para poder ganhar de muitos, eu farei isso. Cara, se o meu Senhor não se apegou em ser um Deus e se esvaziou e veio à terra, por que eu não posso abrir mão de um sonho? Por que eu não posso abrir mão de um projeto? Ele disse, você é novo, cara. Eu falei para ele, cara, eu entendi que o evangelho não é sobre mim. E sabe, eu estou abrindo meu coração para vocês porque nós estamos vivendo cada vez mais e crescendo cada vez mais pessoas dentro da igreja que vive um evangelho. É o evangelho que serve somente para mim. É o evangelho que não é Deus amou o mundo. É o evangelho que é, Deus me amou, cara. Ele só me amou. E se ele só me amou, é eu que vou pro céu. E eu lembro que eu virei para esse rapaz e eu falei assim, irmão, pode ser que eu nem consiga me aposentar, cara. Eu não sei como é que vai ser. Mas eu entendi que quando eu estou com Jesus, a minha vida não é mais minha. E se minha vida não é mais minha, cara. E ele falou assim, mas e os seus recursos? Você trabalha 40 horas por semana e o seu patrão te dá o seu salário. E a sua empresa pode quebrar, eu falei para ele. Eu estou servindo ao Deus que é o dono da prata e do ouro. Ele falou, você não tem medo? Eu falei, não tenho, cara. Eu não tenho. Então, o que eu queria falar para vocês hoje é que o nosso Jesus, ele não viveu um evangelho egocêntrico e individualista. Ele mostrou para mim e para você que feliz é aquele que serve. Paulo nos ensina que nós precisamos considerar o outro superior a nós mesmos. Irmão, esse versículo a galera da teologia coach pula esse versículo. Porque a teologia coach, ela ensina para você que o mais importante é quem você é, e é os seus sonhos, é o seu propósito, você tem que romper, você. Você sai da igreja, uau, eu. Enquanto a mensagem da cruz é morra, para que a vida de Deus abunde em você. Enquanto a mensagem de Jesus para nós é considere o outro superior a você. Mas pastor, eu vou ter que abrir mão da minha vida? Sim, porque quando você abre mão da sua vida, Deus cuida dela, irmão. Tem muitas pessoas correndo atrás de algo que ela deveria deixar Deus fazer. Tem pessoas que morrem pelo dinheiro. Tem pessoas que o Senhor dela é mamon, é o dinheiro. Tem pessoas que correm atrás de algo que não pode satisfazer ela. Mas Jesus disse, felizes são vocês se praticarem isso. Então hoje, eu quero concluir essa mensagem. A minha oração para nós hoje é que a gente deixe de ser um mero espectador e passe a ser um participante daquilo que Deus está fazendo. Se você já serve, permaneça motivado pelo amor. Mas pastor, eu não sirvo. Hoje Deus quer fazer algo através da sua vida. Hoje Deus quer fazer algo através do que Ele colocou no seu coração. Hoje Deus quer fazer algo através dos dons e dos talentos que Ele deu a você.
Lembre-se, os frutos não são atividades religiosas. Fruto significa quando alguém prova a sua vida, ela tem o gosto de Jesus. E eu encerro com um texto que, quando Paulo diz, é algo que me agita o meu interior. Paulo diz assim para nós: nós somos o corpo de Cristo. Eu não sei se você lê essa palavra, eu sou o corpo. Mas você já parou para pensar nisso? Ele diz assim: Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Agora, quando eu li esse texto é tão poderoso, mas ao mesmo tempo confrontador. Porque isso coloca uma responsabilidade tão profunda em nós. Pastor, que responsabilidade? Nós somos responsáveis por fazer Cristo conhecido. Então, a sua mão precisa ser a mão de Cristo. Os seus pés precisam ser os pés de Cristo. Nós somos o corpo dele aqui na terra. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Cristo em nós. Mas sabe como isso será possível? O Alex falou sobre esse texto na quinta-feira, João capítulo 17. Ele diz assim: olha, eu oro, Pai, para que eles sejam um, assim como eu sou um em ti. E ele diz assim: olha, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Jesus diz assim: quando o mundo olha para um grupo de pessoas que servem uns aos outros e que estão unidos, assim como Cristo é unido ao Pai, esse mundo vai crer que existe um Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para nós e isso precisa, olha só, servir precisaria ser algo tão natural quanto respirar. Porque a igreja primitiva não tinha um curso de voluntário. A igreja primitiva não tinha um crachá de voluntário para eles entenderem que eles precisavam servir. Sabe o que precisou? Um encontro real com Jesus. E quando eles se encontraram com Jesus, eles serviam uns aos outros ao ponto do texto dizer que não havia falta entre eles. Porque cada um vendia os seus bens e as suas propriedades para suprir a necessidade do outro. Pastor, isso é uma utopia. Não sei, irmãos. Não sei se você pensa isso como uma utopia, mas eu, como pastor, eu não posso deixar de acreditar nisso. E eu vou pregar isso pro resto da minha vida. Que Deus levante uma igreja que não precise de um curso de voluntários para servir. Que a nossa igreja não seja uma igreja que a gente precisa pedir doação, cara. Sabe como que era feito na igreja primitiva? Paulo diz assim: olha, apresente as suas necessidades aos santos. Era muito simples. Era alguém chegava assim: gente, estou desempregado, estou sem valor para aluguel. Sabe o que acontecia? A igreja se levantava e ajudava. Mas pastor, eu não sou trouxa, vai que o cara está me enganando. Irmão, não é sobre a pessoa que vai ser servida, é sobre você. A igreja primitiva não tinha um curso de voluntários, a igreja primitiva não tinha parede preta, a igreja primitiva, irmão, não tinha um Instagram bonito, a igreja primitiva não tinha rede social. Mas a Bíblia diz que eles alcançaram a simpatia do povo e Deus lhes acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Eu sonho com essa igreja gigante, irmão, mas não a qualquer custo. Então, tem pessoas que falam assim: pastor, mas você acha que eles deveriam crescer bem mais rápido? Eu falei: irmão, se eu quisesse crescer mais rápido, eu botava uma placa de coisa ungida aí, orando com um monte de gente, cesta básica, a gente enche essa igreja rapidão. Mas a gente enche a igreja de crente consumista. A multidão que só estava com Jesus quando ele tinha pão. Aí quando Jesus disse: eu sou o pão, que a nossa igreja cresça com pessoas que querem o pão do céu. E tendo esse pão,
Ele vai suprir as outras pessoas. Eu quero que você se levante.